Concluiu-se na Terra Santa a Assembleia Plenária do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Queremos contar a quem nos acompanha em todo o mundo, através de suas vozes e através da narração das imagens, a sua semana na Terra Santa. Escolhendo a Terra Santa como lugar de seus encontros, os presidentes das Conferências Episcopais da Europa quiseram realizar uma peregrinação para redescobrir a fonte da identidade como povo de Deus. Celebrou-se em 14 de setembro a festa da exaltação da Santa Cruz, na Basílica do Santo Sepulcro. Em peregrinação para reafirmar o nosso sim ao Senhor Jesus como bispos europeus. Foram estas as palavras do cardeal Peter Erdo, do presidente do Conselho das Conferências Episcopais Europeias, no dia da abertura da Assembleia Plenária, que se realiza entre Corazim, Nazaré, Belém e Jerusalém. Uma decisão que, segundo os participantes, os leva às raízes da fé cristã. Ogni anno i presidenti delle conferenze episcopali si riuniscono in un paese diverso dell'Europa. Questo anno A cada ano, os presidentes das conferências episcopais reúnem-se em um país diferente da Europa. Este ano, a convite do Patriarca Latino de Jerusalém, nasceu esta possibilidade que foi recebida com entusiasmo e que corresponde a um desejo profundo dos bispos de concentrar suas reflexões e pensamentos sobre todos os aspectos da vida pastoral em Jesus Cristo e a vontade de compreender as raízes da cultura europeia nas relações com a Terra Santa. A sua volontà anche di capire le radici della cultura europea proprio nella sua relazione con la realtà della Terra Santa e con la rivelazione con Gesù Cristo da qui. Um tempo para meditar sobre a pessoa de Jesus, o papel da igreja nos vários países, sobre as alegrias e sofrimentos e sobre os desafios globais, tais como o drama da imigração, da guerra, à luz da nova evangelização. Estamos analisando as diferenças existentes em cada país e o que a igreja local vive com alegria e sofrimento. Mas não significa apenas elencar 2 ou 3 alegrias comuns, mas entender que a igreja está perto das pessoas próximas ao povo. Escolhendo a Terra Santa como lugar para a Assembleia, os presidentes das conferências episcopais da Europa têm como objetivo fazer uma peregrinação para redescobrir a fonte da própria identidade como povo de Deus. E como sucessores dos apóstolos, os bispos celebraram a missa em Cafarnaum, a cidade de Jesus. E na mesma tarde, a peregrinação foi a Nazaré, onde tiveram um encontro caloroso com as famílias locais. Todos os dias, pelo menos uma família de Nazaré irá ao santuário para rezar pelo Papa e os bispos que se reunirão em Roma no mês de outubro. Esta é a proposta que o cardeal Peter Erdo dirigiu às famílias de Nazaré. À noite, os cardeais, bispos, padres, com os peregrinos e cristãos locais, uniram-se à vigília de oração mariana e procissão na Basílica da Anunciação. Na Gruta do Anúncio foi abençoada o ícone de Maria de Nazaré, mãe da Europa, doada pelas irmãs da família monástica de Belém em ocasião da Assembleia Plenária. Sit nomen Domini benedictum. No terceiro dia de Assembleia, a primeira sessão de trabalhos foi moderada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chipre, Monsenhor Youssef Soeif. Em pauta estava a realidade da Igreja no Chipre, Grécia, Mônaco, Espanha, Itália, Portugal, Malta e França. Para Monsenhor Youssef, um desafio comum de quase todas as igrejas nestes países é a crise econômica e, ligada a esta, uma crise moral. Hanno anche mostrato come la Chiesa
Temos também mostrado como a Igreja, em meio a essa crise muito forte a nível humano, psicológico e espiritual, se faz presente. Psicológico, espiritual, como a Igreja é presente. Outro ponto comum foi a realidade dos migrantes e refugiados e como a Igreja deve responder ao apelo do Papa Francisco para acolhê-los. Sem fazer perguntas diante de uma pessoa que sofre, se vai ao encontro, se acolhe, se cuida e depois outras coisas virão. Dopo le altre questioni arriveranno. À tarde, os bispos seguiram para uma visita a Amélia, uma pequena cidade ao norte da Galileia e uma das poucas na Terra Santa cuja população é totalmente cristã. No vilarejo, que também celebrava a exaltação da Santa Cruz, músicas e danças preparavam a acolhida aos visitantes. Ao chegarem, os bispos rezaram a oração das vésperas. O presidente do Conselho das Conferências Episcopais da Europa, arcebispo Peter Herdô, saudou a população e agradeceu pelo testemunho de famílias verdadeiramente cristãs, que colocam Cristo no centro da vida. Este casal de Mélia veio com toda a família para acolher os bispos europeus. Esse dia é muito emocionante para nós. Sabemos que os cardeais sentem que nós aqui da Terra Santa somos cristãos, pessoas amáveis. E nós estamos hoje aqui para preservar a presença cristã. Estou muito feliz porque eles vieram nos conhecer e nós também os conhecemos. Em seguida, os bispos religiosos de diversas cidades e moradores de Mélia seguiram em procissão pelas ruas da cidade. Uma multidão de fiéis acompanhou o cortejo. Ao longo do percurso, eles fizeram a meditação de trechos bíblicos. Ao chegarem à escola, diversas manifestações de carinho expressavam a gratidão da população local pela presença dos bispos. Estou muito feliz hoje por termos todos os ritos de tantas cidades reunidos para exaltar a Santa Cruz. Ela é o nosso sinal, é a nossa religião e a melhor forma de expressar o amor uns pelos outros. Por isso estou muito feliz por estarmos todos reunidos em Mélia. Em agradecimento, o prefeito da Congregação para os Bispos, cardeal Marc Elet, demonstrou solidariedade pelos sofrimentos que os cristãos enfrentam no Oriente. Falou da importância desta comunidade cristã para a Igreja Universal e trouxe uma mensagem do Papa Francisco. Voi siate fedeli a Cristo. O desejo é que sejam fiéis a Cristo em vossas famílias e que transmitam a fé aos vossos filhos. Vocês são muito caros a nós, porque são da estirpe de Jesus, que é o nosso amor, crucificado e ressuscitado. Il nostro amore, crocifisso e risorto. Após 3 dias entre momentos de trabalho, onde afrontaram os desafios comuns aos diversos países, visitas aos lugares santos e encontros com as comunidades locais, os presidentes das conferências episcopais partiram para Jerusalém, para a segunda etapa da Assembleia na Terra Santa. A última missa na Galileia foi às margens do lago de Tiberíades, o Mar de Jesus em Magdala, e foi presidida pelo presidente da Conferência Episcopal Grega, Francisco Papamanolis, na festa da Santa Cruz. À tarde, a viagem para Jerusalém, para continuar o dia com uma procissão do Patriarcado Latino pelas ruas da Cidade Santa até o Santo Sepulcro. Depois de visitar o túmulo de Jesus, eles foram recebidos pelo custódio da Terra Santa, Padre Pier Battista Pizzaballa. A oração das vésperas foi presidida pelo cardeal Ângelo Bagnasco, presidente da Conferência Episcopal Italiana e vice-presidente do Conselho das Conferências Episcopal Europeia. Na homilia, o cardeal também recordou a festa da Santa Cruz, dizendo que o desígnio da providência os trouxe aqui, no dia da exaltação da Santa Cruz. E temos a maior e decisiva notícia para proclamar ao mundo moderno. A cruz é a graça que gera a vida. Como
Como parte da programação, os bispos visitaram instituições caritativas da igreja em Belém. Na creche Sagrada Família, que acolhe crianças abandonadas, conheceram o trabalho das religiosas e receberam o carinho dos pequenos. Retornamos aos nossos países cheios de esperança e de alegria por termos visto os lugares sagrados onde Jesus nasceu, sofreu, onde pregou e também por termos nos encontrado com esta gente que, digamos, são os primos de Jesus que continuam a sua experiência nesta Terra Santa. Depois da visita, eles seguiram para a celebração eucarística na igreja de Santa Catarina, que teve a presença de autoridades eclesiais da Terra Santa e comunidades religiosas. Olhando para as alegrias, os sofrimentos e os desafios da Igreja nos diversos países, os bispos do Conselho das Conferências Episcopais da Europa redigiram uma mensagem conclusiva da Assembleia Plenária, realizada na Terra Santa de 11 a 16 de setembro. Ave Maria. Paz, diálogo, liberdade religiosa, educação, migrações, crise econômica e de trabalho, secularização, o sínodo sobre a família, além da situação no Oriente Médio e na Terra Santa, foram os temas discutidos pela Assembleia. Através dessa peregrinação, os bispos europeus desejaram também encorajar as peregrinações à Terra de Jesus para renovarem a fé e apoiarem os cristãos dos lugares santos. Quando parliamo di legami tra l'Europa e la Terra Santa. Quando falamos em laços entre a Europa e a Terra Santa, é preciso ser concretos. Esses laços são mantidos concretamente, sobretudo através da fórmula da peregrinação, na qual as igrejas vêm até aqui em oração, mas também solidárias com a população cristã que se encontra neste lugar. Registrou-se um forte decréscimo dos peregrinos neste ano, menos da metade em relação ao precedente, e acho que é uma boa oportunidade para os bispos de refortalecerem e promoverem a peregrinação, o regresso à Terra Santa. Pellegrinaggio, il ritorno alla Terra Santa. Acho que foi uma boa iniciativa, foi boa ideia de se realizar finalmente, pela primeira vez aqui na Terra Santa, o Conselho das Conferências Episcopais Europeias. Sentimos-nos muito agradecidos pela presença do Conselho das Conferências Episcopais Europeias. A sua presença significa muito para nós. Em primeiro lugar, significa que não fomos esquecidos, que não estamos sozinhos. É só pensarmos que a Igreja-Mãe é a Igreja-Mãe para todos. Eu estou feliz com a sensibilidade que eles mostraram para com nossos problemas, seja no norte da Galileia, seja aqui em Jerusalém, em Belém. Resolvemos trazer nossa saudação e nossa contribuição de proximidade, nossa solidariedade e nosso afeto aos pastores dessa terra despedaçada desde sempre e às comunidades cristãs que visitamos. É muito importante, pois é a Igreja Europeia que se expressa, em um certo sentido, através deles. Era importante que chegassem a ter esse contato direto com nossa comunidade na Terra Santa, que compreendessem a situação em que nossas comunidades cristãs vivem aqui na Terra Santa e os desafios que elas devem enfrentar. Amplo também o capítulo dedicado à migração. È stato affrontato con molta attenzione, con molta passione. O tema da migração foi tratado com muito cuidado, muita paixão, à luz das recentes palavras do Santo Padre. E notamos que o compromisso das igrejas na Europa é um compromisso muito importante para todas as pessoas necessitadas. E neste momento, infelizmente, se acrescentam essas novas pessoas desesperadas que fogem do seu país, ou por miséria, ou por guerra ou perseguição. Por isso, teve muita atenção por parte dos pastores e intensificamos os nossos compromissos, naturalmente, tendo em conta as situações concretas. Intensifichiamo il nostro impegno, naturalmente tenendo conto delle situazioni concrete degli stati. A manhã do último dia teve início com a celebração da missa na Basílica do Santo Sepulcro, presidida pelo cardeal Peter Erdon, e prosseguiu com um encontro com o presidente israelense Rivlin. No dia anterior, em Ramala, uma delegação de bispos se encontrou também com o presidente palestino Mahmoud Abbas.
Entre as ruas estreitas da cidade velha de Jerusalém, onde as pedras testemunham o percurso de fé que por ali passou, o silêncio fica interrompido pelos cavas, os batedores de defesa otomano, que com uma bengala marcam o avançar do cortejo dos frades franciscanos, que se dirigem até a Basílica do Santo Sepulcro. Também os peregrinos que chegam à Terra Santa são convidados a percorrerem esse trajeto antes da subida ao Calvário, inclusive no dia da festa da exaltação da Santa Cruz. No próprio título da festa que estamos celebrando, Exaltação da Cruz, um termo parece contradizer o outro. De fato, como se pode exaltar a cruz, símbolo de sofrimentos terríveis e de morte infame? Esta foi a pergunta do vigário da Custódia da Terra Santa durante sua homilia, que tocou profundamente os corações de quem nesta manhã participou da missa solene, celebrada no próprio lugar da crucificação e da morte de Jesus. La croce in se stessa non è una cosa santa. A cruz em si não é uma coisa sagrada e também não é ocasião de festa. Na linguagem comum, como sabemos, a cruz significa tragédia humana. Significa sofrimentos, desgraças, doenças ou, em geral, muitos tipos das dificuldades do dia a dia. Malattie o, in generale, tanti tipi delle difficoltà della vita quotidiana. A cruz sempre foi vista pela Igreja, prosseguiu o padre Dobromir, qual altar em que o Filho de Deus realizou a salvação do mundo. Jesus acolheu esse tipo de morte para fazer com que cada um que acredita nele consiga a vida eterna. O significado para nós hoje desta festa da exaltação é a celebração do triunfo de Cristo através da sua morte. Como disse padre Dobromir na homilia, parece uma contradição, mas sabemos muito bem que para nós cristãos a cruz virou hoje em dia um verdadeiro instrumento de glória no sofrimento. Celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz é celebrar o mistério da nossa salvação. Jesus, Filho de Deus, que se fez homem, se humilhou e assumiu a nossa condição humana e passou pela humilhação, pela cruz. Porém, a cruz não foi o fim, o término, mas uma passagem. Cristo passa pela cruz e ressuscita. A cruz é, portanto, um sinal de salvação e um meio pelo qual Deus trouxe a salvação à humanidade. Uma celebração que foi realizada na rocha do Gólgota, em cima da qual foi erguida a cruz do Salvador. O lugar que hoje reuniu nesta festa ao redor do altar os frades franciscanos, os sacerdotes concelebrantes, cristãos locais e alguns grupos de peregrinos. Hoje demos a máxima importância a esse momento, ao estarmos aqui junto ao Santo Sepulcro, sabendo que era o dia da exaltação da Santa Cruz, e tivemos a alegria de participarmos desse rito da exaltação da própria Santa Cruz. É uma grande alegria. Eu agradeci ao Senhor e, sobretudo, pedi a Ele para me ajudar a carregar a minha parte da cruz, que faz parte da nossa vida. Tudo o que Ele quiser, tudo o que Ele souber. Grande é o amor do Senhor por nós. A exaltação da cruz é uma festa muito antiga na Igreja e lembra um evento histórico, isto é, a recuperação das relíquias da cruz pelo imperador Heráclio, depois que as forças persas as tinham levado embora no início do século VII. E também hoje, como então, todo ano, ao término da solene celebração, as relíquias da Santa Cruz são oferecidas à devoção dos fiéis. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer a assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.